sou José Carlos Rodrigues Júnior, aqui em mais um vídeo para o canal Chase Esportes e também para o Instagram Chase Esportes BR. Na semana passada eu fiz a live tratando do Clube Empresa e na quinta-feira, hoje é dia de live, na terça-feira também continuei com esse assunto também na live. E aqui eu vim passar agora para vocês, tanto os espectadores do canal, como também os seguidores da página do Instagram, um resumo rápido, né? Um breve resumo do que é o Clube Empresa. Na verdade, o Clube Empresa, ele é um clube esportivo como qualquer outro, só que tem uma diferença que ao invés de ser constituído juridicamente como uma associação sem fins lucrativos, é uma empresa que tem o objetivo dela é o lucro, né? A partir dos esportes. São comuns no esporte norte-americano, também em diversos países da Europa. Após a implantação da Lei Pelé e também da regulamentação da FIFA, que proibiu aos empresários a aquisição dos direitos econômicos dos atletas, o que aqueles que mexem com o futebol começaram a ver a importância de, ao invés de você, como é proibido, né, a comercialização de direitos econômicos por parte de empresários. Direitos econômicos podem pertencer a clubes ou aos próprios jogadores. Então, os empresários começaram a montar os clubes empresa, em alguns casos transformando as associações em empresa. Aqui no Brasil, né, os mais conhecidos são a Ferroviária de São Paulo, o Red Bull Bragantino, que agora eles se uniram, que antigamente era só a Red Bull, né? E o Bragantino era uma associação, o Audax Rio, o Audax São Paulo, o Grêmio Barueri, o Botafogo de São Paulo, que separou o futebol do clube, né? Botafogo Futebol Clube, que é de Ribeirão Preto, agora existe o Botafogo Futebol SA, o Tombense, o Artisul do Rio, o Figueirense e o Brasília, né? São alguns casos que nós temos outros também em empresa, né? Vou falar para vocês como é que funcionam os modelos, dar 3 exemplos do Brasil: Botafogo, Red Bull, Botafogo de São Paulo, Red Bull Bragantino e o Figueirense. O Botafogo, ele, como eu falei, não é uma empresa chamada Trex Holding, de Adalberto Batista, que foi diretor de São Paulo, junto com Gustavo Vieira, filho do Sócrates, sobrinho do Raí, que já trabalhou como diretor de futebol do Santos e do São Paulo. Eles apresentaram esse projeto, o Conselho Deliberativo do Botafogo aprovou e foi criada a empresa Botafogo Futebol SA, que é a empresa que toca o futebol independente do clube, né? E nesse caso, o que transfere-se para essa nova empresa o que pertencia de direitos econômicos, os ativos, na verdade, os ativos do clube, né? Os direitos econômicos, a exploração do estádio Santa Cruz, que é um belo estádio, a vaga nas divisões, né? No caso, o Botafogo de São Paulo joga a primeira divisão paulista e a segunda do Brasil. E a segunda no Brasil, que é a Série B. Então, existe um conselho de administração composto por representantes do Botafogo Futebol Clube, representantes do Botafogo SA e independentes, né? Pessoas independentes. É um conselho com 8 pessoas e essa sociedade anônima assumiu todo o futebol. O Bragantino vinha aí caminhando, tem uma história, principalmente nos anos 90, de títulos, de boas participações nos campeonatos brasileiros. Ele se associou à Red Bull que tem equipes não só no Brasil, como equipes na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos. Ele via a necessidade de pular etapas, né? Porque ele está na primeira divisão de São Paulo e não conseguia chegar a nenhuma série do Campeonato Brasileiro, e com isso negociou primeiro com o Oeste de Itápolis e agora com o Bragantino numa negociação de 45 milhões, mas nessa negociação foi garantido ao Bragantino que a marca, o nome e as cores sejam preservadas. E um caso de insucesso é o caso do Figueirense, né? Que já vai para o segundo caso de clube empresa, e por isso que é importante, aí eu friso
que na questão do Botafogo, que está sendo muito discutido, que também é essa questão, tirar o futebol do clube, ser uma empresa independente, não basta apenas você fazer isso, você tem que ter, no caso, se estão os Moreira Salles que capitanearam esse projeto, estejam à frente, porque não pode cair na mão de qualquer um, né? É importante, ainda mais no Brasil e um clube, é importante que a paixão caminhe com a razão, né? E o Figueirense, no segundo, tanto que o Figueirense agora enfrenta atraso de salários, greve de jogadores, né? No Brasil, né, a associação, né, o processo normal, os sócios elegem o conselho deliberativo, em alguns casos elegem diretamente o presidente. No clube empresa não, o clube são os donos e os donos decidem os caminhos a serem seguidos, né? Hoje, né, você tem clubes que eu falo que são os clubes emergentes, Manchester City e Paris e o PSG, que são clubes que não têm uma tradição no futebol, tem até, mas é uma tradição pequena perante aos seus concorrentes, até concorrentes locais, tem investimento do dinheiro lá dos árabes, né? No caso, o City, foi criado o City Football Group, que é um grupo que administra clubes, né? É um grupo que administra clubes e diversas áreas no futebol, escolinhas, marketing. Hoje o Manchester City, através do seu grupo, tem a participação no Manchester City, lógico, que é da Inglaterra, em clubes dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, do Equador, do Uruguai, da Espanha e da China, né? Tem um caso da Juventus também, que é a família Agnelli, que é tradicional, que controla a Juventus, donos da Ferrari, Fiat e do Jeep. O Bayern de Munique, que tem um modelo que muitos clubes do Brasil acreditam, né, esses clubes acreditam que essa seja a melhor forma de transformar o clube em empresa. É o 50+1. O que é o 50+1? 50% mais uma ação fica com a associação, com o clube tradicional, e o restante é feito para gestores. No caso do Bayern de Munique, os seus 3 investidores são patrocinadores do clube. Então, além de investir no patrocínio, investem como donos do clube, Audi, Adidas e Allianz. E o modelo de sucesso, que é o modelo do Real Madrid, mas é uma associação, o Real Madrid, né? Então, o Real Madrid, ele, mesmo sendo uma associação, em uma das suas passagens pelo clube, o Florentino Pérez foi diversas vezes presidente do Real Madrid, ele montou um conselho gestor, que são os aficionados, os torcedores, os voluntários, e um conselho executivo, onde ele tem um CEO, que é o diretor executivo, e 3 diretores. Um que cuida da parte esportiva, que é a atividade fim, né, a que se propõe ao clube, um diretor de negócio, que cuida do marketing, da comunicação e do comercial, um diretor econômico, que cuida de toda a retaguarda, né, finanças, recursos humanos, jurídico, enfim, tentando dar passar aí, tem muita coisa para você falar, né, do Clube Empresa, a gente vai voltar ainda com muitas... importante frisar, os americanos estão entrando muito forte, não só na sua própria liga, que cada vez está mais forte, como também em outros países. O domínio dos Estados Unidos são 38% de capital americano, norte-americano, ele está no domínio dos clubes ingleses, tá bom? Então, fiz esse vídeo, são em torno de 9 minutos, agradeço e fique ligado aí no nosso canal Chase Sports, no Instagram Chase Sport BR, Facebook também Chase Sport BR, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.